Então, o diafragma é uma região que necessariamente você precisa saber avaliar e tratar, tá? A gente vai estudar melhor sobre isso, vocês vão aprender na nossa aula 3, lá da nova era da fisioterapia pediátrica. Então, olha que interessante. A gente fica muito preso, às vezes, só na cervical do paciente, mas, ó, aqui talvez seja o lugar que você precise tratar, certo? Outro raciocínio também para vocês entenderem, tá? Torcicolo congênito, gente, além de assimetrias cranianas, o torcicolo ele também pode tratar o torcicolo ele também pode causar outras alterações no nosso paciente. Por exemplo, questões respiratórias. Olha que doideira. Alguém já tinha pensado nessa possibilidade que uma alteração respiratória no teu paciente pode estar relacionada com o torcicolo, certo? Vamos entender por quê? Bora raciocinar? Carla botou, cada hora você me deixa mais curiosa. Que maravilha, tá? Eu quero que vocês instiguem mesmo assim, abram a cabeça de vocês para entender sobre esse universo, para vocês irem estudar, gente. Fazer a diferença. Vocês vão ver que vai ser um divisor de águas na vida de vocês quando a gente se aprofunda nesse conhecimento, tá? Que vocês vão ter lá na nova era. Então veja, questões respiratórias. Vamos entender um pouquinho como isso pode acontecer. Então, o teu paciente ele pode ter alterações cervicais relacionadas também ao torcicolo, ou seja, bloqueios em articulações, tá? Que vão interferir nessa mobilidade, nessa contratura muscular, e isso pode relacionar aí, a gente pode relacionar isso a essa limitação de movimento. E olha que deixa eu só pegar aqui meu modelo do crânio. Olha como é importante a gente ter esse conhecimento. É dessa região aqui, ó, da base do crânio do nosso paciente, aqui onde está a minha unha, certo? Que existe um forame que a gente chama de forame jugular, certo? Desse forame jugular passa estruturas muito importantes para a fisiologia do nosso corpo. Por exemplo, nervo acessório, nervo vago, certo? E nervo glossofaríngeo. Logo do ladinho, sobreposto a esse buraquinho, ou seja, esse buraquinho, sai todos esses nervos. E além de todos esses nervos, sai uma veia, por exemplo, artéria. E logo do ladinho ali, sai outra inervação que a gente chama também de hipoglosso. Então, ó, nervo hipoglosso e glossofaríngeo, se tem glosso no meio, a gente está falando de atividade de língua. Então, essas duas inervações, elas vão controlar a atividade aí da motricidade oral, a atividade da língua do nosso paciente, certo? Nervo acessório, nervo motor da musculatura cervical do teu paciente, tá? É com o trapézio. Essas musculaturas, elas são inervadas por esse nervo acessório. E o nervo vago é o nosso nervo aí que controla a atividade de vísceras tóraco-abdominais, tá? Então, se o teu paciente apresenta um torcicolo por disfunções cervicais, alteração de mobilidade cervical, isso pode causar, por exemplo, uma assimetria craniana. Quando o paciente tem uma assimetria craniana, essa base de crânio, a gente vai estudar melhor sobre isso lá na nova era, vocês vão entender sobre a formação desses ossos aqui, tá? Sobre a passagem desses nervos que a gente está conversando agora, a gente se aprofunda melhor lá, certo? Mas enfim, é daqui dessa região que saem esses nervinhos e na assimetria craniana essa é uma das regiões que vão entrar mais em disfunção. Vai mudar a anatomia literalmente do teu paciente. Então, pode diminuir a luz desse forame. Então, esse forame jugular, ele fica apertado, ele diminui de tamanho, que comprime essas inervações. Então, uma disfunção que irrita uma inervação, certo? Uma disfunção que gera uma tensão a mais em cima de um nervo, vai alterar essa condução neural. É isso que um bloqueio mecânico, é isso que uma disfunção que é tratada pela terapia manual faz em uma inervação. Ela vai alterar essa condução neural, tá? E isso começa a causar, por exemplo, uma sensibilidade respiratória no teu paciente.
tá? Porque o nervo está irritado, então ele está mandando conversa errada tanto para o pulmão, mas também lá para o sistema nervoso dele. Então imagina que tem um bloqueio aqui, passou um ar gelado, teu paciente respirou, certo? Teu paciente respirou esse ar gelado, isso passou lá para o pulmão, quando chegou na inervação, para chegar a informação lá no sistema nervoso central, isso daqui é potencializado. Então, esse limiar de estímulo do sistema respiratório do teu paciente que apresenta esse bloqueio e essa disfunção de torcicolo vai ficar diminuído, o limiar diminui, porque quando a disfunção, o estímulo passa pela região da disfunção, ele potencializa esse estímulo de condução lá no sistema nervoso central. E isso faz com que o nosso corpo entenda que precisa se proteger.